Neste vídeo estaremos abrangendo como fazermos produções Task 1 Academic IELTS que possuem em seu tema gráficos que envolvem ou diagramas ou mapas. No caso de você ter uma produção que tenha mapa, aí você não pode dizer que o que você tem no tema é um gráfico, não é? Mas se for um diagrama, podemos, dependendo do diagrama, considerar também um gráfico, mas definitivamente se tivermos um mapa, não é um gráfico. Mas ainda assim, é uma dinâmica diferenciada que precisamos de compreender como fazer. E nessa aula em particular estaremos lidando com mapas, tudo bem? Então, eu vou estar aqui mostrando em nosso quadro um exemplo de mapa. E quase sempre, quando nós estamos falando de temas que envolvem mapas, o que você vai ter são dois mapas. Um mapa que mostra como que as coisas eram antes ou são agora e como que as coisas vão ficar depois ou estão agora, não é? Mais uma vez, ou você tem, de fato, somente um mapa fazendo uma descrição mais, de fato, aprofundada sobre o mesmo local, ou, mais frequentemente, como aqui mostrado, termos a comparação de como que as coisas eram e como que as coisas são. Ou uma comparação de como que as coisas são e como elas serão, não é? Tendo isso em vista, vejamos aqui, nós temos esta cidade chamada Islip, onde que temos como essa cidade de Islip, mais precisamente o centro da cidade, é agora. E o segundo mapa mostra como que ele estará no futuro, tendo em vista os planejamentos que estão sendo feitos. É importante, sim, estarmos lendo esta parte aqui, que é o resumo do tema, mas precisamos de compreender que depois de uma leitura primária deste texto, não devemos os ler novamente, essas instruções, as ler novamente. Por quê? Ela pode interferir na nossa introdução, porque conosco, de fato, relendo constantemente este resumo do próprio tema, podemos, na realidade, ter quase que uma cópia desta parte aqui, indo para a nossa introdução, conosco utilizando as exatas mesmas palavras. Isso definitivamente nos faz perder pontos e temos uma produção muito aquém em termos de performance do que poderíamos ter. Então, faça uma leitura inicial do resumo, mas depois pare de olhar, até porque ela não possui nenhuma informação específica que venha fazer real diferença para você quando você começar a efetivamente fazer a sua produção, tudo bem? Os focos desta nossa aula envolverão a introdução e o overview, ou seja, os parágrafos 1 e os parágrafos 2, tudo bem? Tendo isso em vista, temos aqui alguns pontos importantes a considerarmos, mas somente relembrando, não é? Nós temos aqui essa nossa estratégia universal, que sempre mostramos em todos os nossos vídeos Task 1 Academic, onde que você consegue perceber que são 4 parágrafos planejados a serem feitos. Um parágrafo é a introdução, o segundo parágrafo é o overview, o terceiro parágrafo é o que nós denominamos de parágrafo específico 1, e o quarto parágrafo é o que nós denominamos de parágrafo específico 2. Quando estamos falando de introdução, deixa eu somente aqui abrir espaço. Quando estamos falando de introdução, estamos falando de especificarmos o escopo do tema, ou seja, estamos especificando o que os dados aqui, de uma forma geral, abrangem. Conosco, então, definimos os limites. O que de uma forma geral isso daqui está falando? Não é porque nós não podemos partir pelo pressuposto que o examinador saberá sobre o que a nossa produção abrange. Portanto, precisamos de contextualizar isso, tudo bem? E depois de contextualizarmos a nossa produção conosco indicando o escopo, temos o overview. O overview é estarmos definindo aqui os limites, os extremos, não é? O que mais chama a atenção. E vamos estar indo mais de forma aprofundada sobre o que destacar no overview daqui a pouco, tudo bem? Mas perfeito. Tendo isso em vista, alguns pontos importantes. Primeiramente, use 2 minutos, isso nós já falamos em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar. Use 2 minutos para planejar. Aquele planejamento que já fizemos outras vezes, onde que temos 4 pontos sendo feitos, verticais, e no lado de cada um deles temos uma sentença-chave que resume pelo menos a ideia principal que queremos repassar em cada um dos parágrafos, com cada um desses pontos representando um parágrafo. Pois bem, você pode sentir que gastar os 2 primeiros minutos fazendo isso, ao invés de já começar a escrever o primeiro parágrafo, pode ser um desperdício de tempo, mas não é. Você, na realidade, facilita a sua produção porque você já pré-planeja e perde
menos tempo naquele processo de adivinhamento, de criação, de invenção. E isso definitivamente te faz ganhar pontos. Ou melhor, tempo, não é? Igualmente, depois de 2 minutos de planejamento, invista igualmente 2 minutos para fazer a introdução e 3 minutos para fazer o overview. Totalizando assim, portanto, terem visto os parágrafos 1 e 2, os 2 minutos de planejamento, mais 2 minutos de introdução, mais 3 minutos de overview, 7 minutos no total de produção. Tudo bem? Perfeito. Um próximo ponto aqui. O desafio é termos os títulos dos mapas se transformando em sentenças complexas. Você então aqui no mapa vai encontrar, eu não sei se ainda você está vendo, mas no texto vamos estar novamente mostrando este tema, portanto você vai poder ver. Nós temos aqui labels, não é? Títulos: countryside, shops, main road, shops, housing, park, school. E aí depois de como que as coisas vão ficar, temos pedestrians only, housing, new housing, park, school, dual carriageway, bus station, shopping center, car park, new housing. Pois bem, aqui então você na realidade tem sentenças que precisam de ser retiradas desses labels, não é? Sentenças que precisam de ser retiradas desses labels. Sentenças, diga-se de passagem, complexas, ok? Sentenças que na realidade nos permitam ter aqui uma abrangência real e descrição real do que está se passando. E, sim, utilizamos as exatas mesmas palavras que temos aqui nas nossas descrições, tudo bem? Mas temos que transformá-las em sentenças, essas palavras em sentenças, ok? Perfeito. O próximo ponto é: identifique similaridades e diferenças, em especial no overview. Muitas vezes as pessoas pensam que a única questão que elas precisam de se focar é nas diferenças. Mas existem coisas que vão estar similares entre, aqui neste caso, por exemplo, esses dois mapas. E você fazer a descrição de similaridades também demonstra que você está compreendendo o que está acontecendo. Então, é importante, na realidade, fazermos as diferenças e similaridades serem destacadas. E aí, em especial no overview. Quando nós especificamos aqui no nosso planejamento que o overview indica extremos, quando estamos falando de 2 mapas que representam o mesmo lugar, só que com configurações diferentes, esses extremos são, na realidade, as diferenças e similaridades, não é? Similaridades. Então é muito importante, na realidade, termos isso em mente. Próximo ponto. No overview, não indique como as coisas são diferentes ou similares. Somente destaque o que é diferente ou similar. É muito importante destacarmos que o overview não é o local onde você vai indicar como as coisas são. No overview, o seu objetivo aqui é ter o estado final das coisas sendo descrito, correto? Pois bem, não é o momento onde você, de forma aprofundada, busca definir como elas são diferentes. Você somente destaca o que é diferente e o que é similar, se existir. Tudo bem? E detalhe, você não precisa de destacar qualquer mínima diferença ou qualquer mínima similaridade. Você pode selecionar um grupo que te chama a atenção. E não existe pré-requisitos aqui de quais são as coisas mais ou menos importantes, porque não é o que você seleciona, mas como. Então, portanto que você tenha selecionado coisas que sejam relevantes, não importa. Eu posso ter selecionado coisas que são relevantes também, mas diferentes das suas, e nós poderíamos ter, nós dois, a mesma performance no exame, em termos de fato, seleção do que descrever. Então, não fique muito preso sobre o que selecionar, selecione somente o que lhe chama a atenção, destaque o que é diferente e similar, tudo bem? Mas no overview, não tente explicar como eles são diferentes, somente indique o que é diferente, tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, vamos vir aqui na nossa produção modelo. Então, aqui temos destacado os 2 primeiros parágrafos, porque estes são os focos desta nossa aula em particular. Então, temos aqui o parágrafo 1, que ele é a introdução, e o parágrafo 2, que é o overview, ok? Perfeito. Tendo isso em vista, vamos ver aqui.
The top diagram presents the current modern-day view of the Islip City Center, and directly below the subsequent future proposal for growth and expansion. This report will highlight the similarities and differences. Perceba como que a introdução, portanto, ela é muito óbvia e descritiva de uma forma simples. Uma questão que é importante compreendermos quando temos assim uma questão como essa no Task One Academic é que devemos estar felizes caso tenhamos isso em mãos, porque é mais fácil do que basicamente todos os outros tipos de tema Task One Academic que nós já descrevemos, tudo bem? Então nós tivemos aqui, primeiramente, sendo indicado qual é o local no qual esse mapa representa, Islip City Center, indicando, portanto, que está sendo mostrado no primeiro e no segundo mapa. Tudo bem? O segundo mapa está aqui sendo dito The Future Proposal for Growth and Expansion, ok? E aí, in this report, we'll highlight the similarities and differences. Então, introdução, duas sentenças. Perceba que temos aqui duas sentenças, não mais. Muito bom. E agora, indo para o segundo parágrafo, que é o overview. Que aí é agora onde que nós temos as diferenças e similaridades que escolhemos sendo mostradas. É óbvio que não estamos aqui indicando como elas são diferentes, como já explicado. Isso é papel do parágrafo 3 e 4. Mas aqui pegamos os extremos. Pelo menos o que é extremo para nós. As diferenças principais. E as similaridades também. Então, vejamos. Past and present common elements, albeit in different measure, include housing, shops, school, and a park. Então, primeiramente, tivemos aqui o destacar do que não mudou, as similaridades. E aí depois temos as diferenças. Noticeable newly planned changes include a shopping center, carriageway, and a bus station. Que estão todas aqui, né? Car park, dual carriageway, sendo aqui destacados. Então, shopping center, carriageway and bus station. Perfeito. Então, temos aqui as diferenças e similaridades sendo destacadas. Tudo bem? Então, bem direto ao ponto, também aqui temos aproximadamente duas sentenças. Portanto, formando, assim, aqui no caso aqui, são duas sentenças simples sendo utilizadas, né? Temos aqui uma sentença mais composta seguida de uma sentença simples e depois uma sentença simples seguida de outra sentença simples. Nada extremo. Tudo bem? O grosso de toda essa produção vai acontecer, de fato, nos parágrafos 3 e 4. Tudo bem? E isso vai ser abrangido no nosso próximo vídeo. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, onde abrangemos os parágrafos específicos 1 e 2 de produções que envolvem mapas. Tudo bem? Task One Academic. Tchau, tchau.